Pois bem, amados, vamos ao terceiro ponto agora desta mensagem. Primeiro, foi abandonado pelo próprio Deus. Segundo, ele foi abandonado pelos homens. Agora, em terceiro lugar, o Messias foi condenado à morte. Versículos 12 a 21. Vamos ver a conspiração dos gentios e judeus para matá-lo. Então vamos olhar isso. Aqui no texto bíblico ele vai usar figuras de animais, de feras. Ele vai dizer que os homens se juntaram, judeus e gentios, como bestas, como feras selvagens, para matá-lo. E eu queria que você, com a Bíblia aberta, conferisse comigo. No verso 12, ele usa a figura dos touros de Bazã. Bazã era a região na época mais fértil, mais adequada para a criação de reses, de bois. As vacas de Bazã eram as mais bonitas, as mais produtivas. Só ler lá em Amós. Então os touros de Bazã eram os touros mais fortes. E usa no verso 13 a figura do leão que despedaça e ruge. E usa no verso 16 a figura dos cães. Verso 20, ele usa a figura do cão de novo. Verso 21 vai usar a figura dos chifres dos búfalos. O que ele está querendo mencionar com isso? Está querendo mencionar com isso que judeus e gentios se juntaram, se uniram como feras selvagens, como bestas feras. E ele usa tanto os animais selvagens como os animais, nós chamaremos de domésticos, para atacá-lo, para matá-lo. Você lê o Evangelho de Marcos, por exemplo, como inimigos, como fariseus e herodianos se juntam para matar Jesus. Você vai perceber que Herodes, Antipas e Pilatos, que eram inimigos, se juntam para condenar Jesus. Você percebe que os judeus entregam Jesus e os romanos sentenciam, dão a sentença de morte a Jesus. Então há uma conspiração, há uma aliança de judeus e gentios para matá-lo. Essa é a ideia gráfica do texto. E vamos perceber isso, se você puder rapidinho, ir comigo lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versos 23 a 28. E eu queria que vocês lessem comigo em voz bem eloquente, bem lúcida, bem clara, esse texto. Atos 4, 23 a 28. Vamos junto comigo? Vamos ler? Então vamos lá, a partir do verso 23 até o 28, vamos juntos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, Davi escreveu esse texto 1000 anos antes de Jesus. Então, quando Herodes e Pilatos se juntam ali, é que não era propriamente iniciativa só deles, não. Eles estão cumprindo o que Deus havia determinado. Quem dirige a história é Deus. Quem tem as rédeas da história é Deus. Os homens podem arquitetar e planejar contra Cristo, mas o que eles podem fazer é apenas cumprir o que Deus já predeterminou. Louvado seja Deus. Segundo lugar, primeira conspiração dos gentios e judeus para matá-lo. Segundo lugar, as agruras sofridas na cruz. Confira comigo aí o versículo 14. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Crucificação era a pior forma de matar alguém, a pior tipo de pena de morte aplicada a alguém. A pessoa suspensa ali, presa pelos cravos, isso forçava o corpo, desconjuntava os ossos, produzia asfixia, cãibras, sede, dor terrível. E ele está aqui
Davi está descrevendo o que de fato aconteceu com Cristo na cruz. Ossos desconjuntados. Mas notem mais, versículo 15: secou-se-me o vigor, como um caco de barro. Aqui há sede atroz. E ainda gravaram a dor dele quando colocaram vinagre, que aguça ainda mais a sede. E a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Então, dentre os sofrimentos físicos de Jesus, dos mais agônicos foi a sede. Por isso que a quinta palavra da cruz destaca o sofrimento físico dele. Tenho sede. Aquele que é a fonte da vida, aquele que é a água da vida, aquele que dá a água da vida, aquele que diz: quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Teve sede por amor a você e a mim. Mas olha o versículo 17: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Olha a figura poética, aquejando na cruz, respiração ofegante, afligida pela sede, pelas cãibras, pelas dores. E ele está dizendo: as minhas costelas vão se destacando como costelas em ponta, agravando o sofrimento dele naquele momento dramático da cruz. Mas ainda, confira comigo o verso 18: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Olha que aqueles soldados, quando estão lá repartindo, lançando sorte nas vestes de Jesus, eles não sabiam, eles não estavam dizendo: olha gente, tem uma profecia lá no Salmo 22, nós temos que cumprir, então vamos fazer o dever de casa aqui. Nada disso, eles não sabiam nada disso, mas eles estão cumprindo literalmente o que Deus havia determinado. Se alguém tem dúvida que a Bíblia é palavra de Deus, uma das razões eloquentes de que a Bíblia é palavra de Deus é que as profecias se cumprem literalmente. Deus escreve a história antes dela acontecer. Mas vamos agora para o verso 19, por favor. O que está escrito aí? Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força-me, apressa-te, socorrer-me. É impressionante isso, amados, mas eu deixei de falar do verso 16, algo que está claro aí, e eu gostaria de destacar. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Davi não está falando dele, Davi está falando de Cristo. As mãos que curaram, as mãos que criaram o universo, as mãos que consolam, que abençoam, as mãos que entreteceram cada um de nós no ventre da nossa mãe, estão rasgadas, cravadas no leito. Os pés formosos que andaram por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, a ponto dos cegos verem, os coxos andarem, os mudos falarem, os surdos andarem e os mortos ressuscitarem, estão presos no leito, rasgados. E no verso 19 ele está pedindo socorro. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. O que esse texto querendo descrever, irmãos, é a animosidade coletiva de judeus e de gentios para matarem o autor da vida e matarem com requinte de crueldade. Agora imagine você, se você ainda tem dúvidas sobre o amor de Deus. Será que Deus me ama? Eu acho que Deus não me ama. Estou passando por uma luta. Acho que Deus se esqueceu de mim. Não tem como Deus amar mais. Deus ama com amor eterno e sacrificial. Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens: eu te amo. Deus esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. Paulo, tratando deste assunto em Romanos 5, diz que dificilmente alguém daria a vida por um amigo. Por alguém bom, talvez até alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos. Do ponto de vista humano, eu pergunto a pai e mãe aqui, quem voluntariamente diria assim: eu entrego meu filho para morrer no lugar do meu amigo? Entre meu amigo e meu filho, o meu filho morra, para que o meu amigo viva. Quem conscientemente entre nós faria isso? Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Então o amor de Deus por você
É um outdoor que cobre a estrada toda, a avenida toda. Não espere maior expressão de amor que essa. Aqui é o amor máximo, superlativo.